Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou a Val, discípulo da comunidade de Aliança, participo aqui da obra Shalom de Campinas. Estou partilhando com vocês o livro Como Perdoar, escrito pela Ana Paula Gomes. Essa será a segunda parte da nossa partilha. Só fazendo um breve resumo da primeira parte, nós vimos que o homem, na sua condição natural, ele nasceu em harmonia com a criação. E essa harmonia ela foi quebrada através do pecado original. Ali aconteceu uma ruptura do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. Jesus Cristo ele veio para novamente criar essa ponte entre nós e Deus. E por isso ele se entregou no sacrifício da cruz. Ali nós vimos uma entrega total de si. Jesus perdoando os seus algozes e passando por todo o martírio da cruz para nos salvar, para nos redimir e para novamente nos ligar a Deus. Então, por conta disso, nós podemos perceber que o perdão, ele é ensinado por Jesus de uma forma muito concreta na cruz. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos seguir o exemplo daquele que primeiro nos amou. Por isso, a gente fala, desse livro Como Perdoar. Às vezes, o perdão ele é difícil e ele exige de nós muitos sacrifícios. E nós vamos estar vendo justamente isso nessa segunda parte. Mas afinal, o que é o perdão? Para você, o que é o perdão? Nós vamos estar vendo aqui no livro que no dicionário o perdão ele é definido como remissão de pena, desculpa, indulto. Uma remissão de pena, desculpa, indulto. Mas na perspectiva cristã, onde a gente abrange a parte espiritual do homem, a gente tem a seguinte definição: remissão de uma culpa, tendo em conta a fragilidade dos que a cometem e por um amor sobrenatural a Deus. Remissão de uma culpa, tendo em conta a fragilidade dos que a cometem e por um amor sobrenatural a Deus. A gente vê que nas duas definições do dicionário normal e do dicionário de espiritualidade, existe a palavra remissão de culpa. Porém, no cristão, a gente precisa levar em conta a fragilidade daquele que cometeu o ato contra nós. Então, ser cristão é ter esse olhar, que vai de encontro à fragilidade do outro. Quando o homem ele percebe a sua fragilidade depois de cometer o pecado original, lembra que ele vê, ele olha e sente vergonha, ou seja, ele percebe a sua fragilidade, a sua culpa. Ele experimenta a ação amorosa de Deus, que a gente pode ver no versículo que diz: o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Nesse versículo, Deus mostra toda a indulgência, o ato de amor para com o homem. Ele cobre o homem, ele faz túnicas de pele, ele não deixa o homem desamparado, mesmo diante do ato que o homem cometeu, do erro que o homem cometeu. Deus vem com toda a sua misericórdia para cobri-lo. E ali, a misericórdia de Deus, ela vai desarmar toda a justiça. O exercício do perdão pelo ofendido, nós, quando nós nos ofendemos com alguém, exercitar esse perdão, ele vai reproduzir o ato divino, o reconhecimento da fragilidade daquele que nos ofende, e também ele vai revestir o agressor, da túnica de pele, que é a misericórdia.
Então, quando nós perdoamos, nós reproduzimos esse ato, né? E a misericórdia ela vai sobrepor mais uma vez a justiça. Nós sabemos que é muito difícil, às vezes é até um sacrifício, ter um ato de misericórdia para com o outro. Mas é um sacrifício necessário para que a gente viva a caridade acima de tudo. E para que a gente possa ser essas túnicas de pele que recobrem os nossos irmãos num momento de fragilidade também deles. Fragilidade nossa, mas também deles. O que é perdoar então? Perdoar é, portanto, um sacrifício fundamental para viver a vontade divina, que é sempre a reconciliação e a prática do bem. Esse é o perdão na visão cristã. O Catecismo da Igreja, ele também ensina que a oração cristã vai até o perdão dos inimigos, transfigura o discípulo, configurando-o com o seu mestre. O perdão é o cume da oração cristã. O dom da oração só pode ser recebido num coração em sintonia com a compaixão divina. O perdão testemunha também que no nosso mundo o amor é mais forte que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão esse testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Essa definição está no Catecismo da Igreja 2844. Com esse artigo a gente pode tirar várias lições aí, né? A primeira delas é: a oração cristã vai até o perdão dos inimigos. A gente hoje no mundo, a gente vê que a lei que prevalece é a lei do olho por olho, dente por dente, né? É justo pagar o mal com o mal, se a gente for olhar por esse lado, né? E às vezes a gente pode achar que está praticando justiça quando nós não perdoamos alguém, porque o mundo ele nos induz a isso, ele nos chama a isso, a praticar essa lei chamada lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele vai nos dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Essa passagem de Mateus 5, de 44 a 46, nos mostra o convite de Jesus de nos amar. Amar até aqueles que não são amáveis. Amar aqueles que praticam injustiça contra nós. Então Jesus, ele conhece bem esse lado, porque toda a vida dele, ele passou na terra, toda a sua vida, sofrendo injustiças, né? Então, ele conhece bem, por isso ele vai nos dizer, e ele vai nos fazer esse convite, né? De ser um verdadeiro cristão, de ser como um mestre, ser como ele, de nos configurar cada dia mais a ele. Então aqui nessa primeira parte do Catecismo da Igreja, a gente vê a oração cristã que chega ao coração do nosso inimigo. A segunda parte, ela diz: o perdão é o cume da oração cristã. O cume é o ponto mais alto, né? Então, quando nós perdoamos, nós chegamos ao ápice da nossa vida de intimidade com Deus. E ali existe um ato, né, que caracteriza um seguidor de Cristo. Então, por isso, a gente também tem que dar muita atenção. Perdoar, né, é ter uma vida suspensa entre o céu e a terra, com Jesus na cruz. Por isso, o perdão rompe os nossos apegos e valores terrenos. Na terceira parte, nós vimos o perdão testemunha também que no nosso mundo o amor é mais forte que o perdão. Em sua etimologia, a palavra perdão ela vem do latim perdonare. Per é total e completo e donare é dar, entregar, doar. O perdão é uma entrega total e um despojamento.
do nosso orgulho, das nossas vaidades, da nossa soberba. E é um brado de amor, né, que vai contra toda a oposição que o pecado vai gerando em nós, que o pecado vai convidando que a gente faça. Pois tem a quarta parte que vai nos dizer: os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. Como nos capítulos anteriores, a gente viu que dependendo da gravidade da ofensa ou a dureza do nosso coração, o perdão ele pode se tornar um martírio. Então, por outro lado, a gente precisa se unir ao sacrifício de Cristo para que a gente possa viver um martírio chamado martírio branco, no qual não há um derramamento de sangue como aconteceu com Jesus, né? Assim, pode ser que a gente tenha que derramar muitas lágrimas para alcançar, esse já é um martírio, para alcançar o desejo e para alcançar o real perdão, pode ser que a gente passe por um martírio. Então aqui ele fala, né, dos mártires que deram testemunho de Jesus. E nós também precisamos fazer este segmento, né, as palavras do Evangelho. Aí depois ele vem também dizer que o perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Sem o perdão não pode haver a reconciliação, né? Porque é a partir do perdão que a culpa ela é redimida. Então, se a gente vai persistindo na culpa pela falta do perdão, a harmonia ela vai sendo destruída, e a harmonia ela não pode ser destruída. Então a culpa ela vem sendo definida como uma realidade, uma potência objetiva que provocou destruição e que deve ser vencida. Então a culpa provoca uma destruição e ela precisa ser vencida. Então para isso a gente pode ver que o perdão é uma condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e também entre os homens, entre si. O perdão ainda é uma prática fundamental para a vida cristã e Jesus ele vai nos ensinar isso na oferta feita no altar. Aqui na passagem de Mateus 5, de 23 a 25, vai dizer: portanto, se estiverdes para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. A verdadeira adoração ela não pode habitar em um coração que não está reconciliado, né, com a falta de reconciliação. O Papa Bento XVI também vai nos ensinar que ninguém pode aceder diante de Deus irreconciliado com o seu irmão, e ir ter com ele nos gestos de reconciliação, ir ao seu encontro, é pressuposto da autêntica veneração a Deus. Então, quem não vive o perdão dificilmente vai entender a bondade de Deus, que faz nascer o sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e sobre injustos, né? Então, quem não faz, quem não consegue fazer esse movimento dentro de si de perdoar o outro, também não consegue compreender a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dele. E aí se questiona, né? Mas por que Deus faz cair a chuva sobre os justos e os injustos? Por que o sol nasce sobre os bons e sobre os maus? A gente não consegue compreender, fica se questionando. Quando a gente faz essa prática, a gente compreende a grandeza da benevolência e da misericórdia de Deus. E aí sim, a gente pode dizer que somos homens reconciliados, que estamos caminhando para a nossa forma natural, que é viver uma vida reconciliada. Jesus, em Mateus 15, de 7 a 9, vai nos dizer: hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Aqui, Jesus ele dá uma resposta aos fariseus que questionavam os discípulos que não observavam as práticas externas da tradição judaica, como purificar as mãos antes das refeições, enfim, né? Aqueles fariseus, eles faziam os ritos corretos, né? Mas os seus corações estavam corrompidos, né? E Jesus, ele vai nos alertar quanto a isso, que a forma mais autêntica de prestar culto a Deus, né, e levar a oferta ao altar, necessita de partir de um coração purificado, de um coração pacificado e reconciliado. E ou que pelo menos tenha a intenção, né, de praticá-lo. Aquilo que a gente falava também, né? Eu desejo dar o perdão, mas eu ainda não consigo. Mas pelo menos eu tenho desejo. Então, pelo menos a intenção, né, a gente precisa. O perdão, ele é um meio que torna a nossa oferta agradável a Deus, né? Que legitima, né, a nossa oferta e a torna agradável. O Senhor, ele vai nos livrando de viver um cristianismo de uma forma mitigada. Ele vai nos convidando, né, através dessa passagem, a viver o real cristianismo. Então, é isso que vai ficando aqui para nós, né, dentro desse capítulo. Bom, diante de tudo isso, a gente pode compreender que a vida reconciliada é de fato entrar, né, tentar ter uma vida reconciliada, é entrar numa grande guerra. A primeira luta que a gente vive é para superar nós mesmos. Quando a gente é ferido, muitas coisas se levantam dentro de nós, né? E um exército se levanta dentro de nós para a nossa autopreservação, a nossa proteção contra a destruição de si mesmo, né? E isso é lícito, que cada um de nós, a gente tem que ter esse sentimento de viver a justa estima de nós mesmos, porque senão nós não daríamos o valor à nossa vida, que é um grande dom de Deus, né? O amor de si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade, diz o Catecismo da Igreja. O amor de si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, uma má compreensão disso, ela vai destruir a justa medida. Ela vai destruir o equilíbrio da justa medida de si mesmo, né? Impulsionando-nos a agir de uma forma egoísta, individualista, onde prevalece a nossa vontade apenas, né? Então, ao contrário, a gente tem que enxergar o bem comum, né? A gente tem que olhar para o bem comum. E aí, muitas vezes, a gente acaba enxergando aquele que nos feriu como um adversário, né? E a nossa reação, ela é um contra-ataque, é uma reação comum. Esse exército que se levanta dentro de nós quando nós somos feridos, né? Em vista da nossa autopreservação, ele vai ver o outro como um inimigo e vai partir para o contra-ataque, né? Essa reação de contra-ataque. Então, o homem, ele tende a almejar uma justiça mundana. Aquilo que a gente falava do olho por olho, dente por dente. Eu vou fazer a justiça acontecer, né? Mas a justiça mundana. Né? Esse exército que vai se levantando contra o outro dentro de nós, ele pode ser nomeado, a gente pode estar fazendo uma ilustração assim dele, né? Então, no posto mais alto está o general. Quem é o general do nosso exército? É o orgulho. O orgulho, ele é um dos piores pecados capitais. E ele vai fazer, gerando em nós muitos males, assim, né? Inclusive a falta de amor a Deus.
E aí ele vai suscitando em nós a inveja, a desconfiança, o orgulho, e vai fazendo com que a gente acabe tentando se proteger demasiadamente, né? E o orgulho, ele também é protegido, né? O general, ele é protegido pelo exército. E aí ele acaba usando outros cargos ali para sua própria proteção. Então, a inteligência, né, é um coronel que protege o general. A inteligência, ela vai, se ela for bem treinada na mentalidade mundana, o que ela vai fazer? Vai procurar retaliação. A imaginação, ela vai, que tem uma função ali de um major, né, a imaginação, ela vai fazer o quê? Idealizar o contra-ataque, né? Pensar como ela vai poder fazer para contra-atacar aquela pessoa. E aí a gente usa os soldados, os sentimentos, a vingança, o desprezo, o rancor, o ódio. Memória seria um capitão da infantaria, que está encarregado de recordar os soldados, os sentimentos, todo o tempo, né, das motivações pelas quais essa guerra foi levantada, né? Então, e vai resistindo, fazer com que eles tenham resistência ao perdão, né? Na linha de frente da batalha estão os atiradores de elite, que são as calúnias, as murmurações, que atiramos contra aquele que nos ofende. E o objetivo dela é ferir o inimigo. E assim, fazer a justiça, porque a gente fere ele da mesma forma como a gente foi ferido. A gente deseja feri-lo da mesma forma como a gente foi ferido, né? Bom, e aí também nessa guerra tem os desertores. Quem são os desertores? A vontade de perdoar é uma delas. Ela foi embora. Ela saiu do campo de batalha. E vendo os estragos, né, que foram acontecendo ali, ela vai deixando, né, a guerra acontecer dentro de nós. Porque a gente não tem mais a vontade de perdoar, e a gente vai deixando a guerra fluir, né? Os prisioneiros também de guerra são todas aquelas pessoas que nós aprisionamos, que nós julgamos, que nós condenamos. E eles estão ali no nosso coração, né? Todas as pessoas que nos feriram de alguma forma. E muitas vezes eles são aprisionados espiritualmente e emocionalmente por semanas, por meses, ou até por uma vida inteira, onde a gente não consegue fazer o exercício do perdão. Nessa guerra também tem os mortos, né, que são todas aquelas pessoas que nós matamos dentro de nós, que nós ficamos tão obstinados em não perdoá-las, que nós preferimos matá-las dentro de nós, fazer com que elas não existam mais. Nós tomamos essas pessoas como mortas. Nesse caso, a gente pode concluir muitas vezes que essa pessoa que nós deixamos de perdoar, ela não tem mais condições de conversão, ela não tem mais possibilidade de conversão. E aí é o pecado do desespero, porque nós não temos mais esperança no que Deus pode fazer na vida dela. Então, deixar de esperar em Deus a sua salvação e os auxílios para alcançá-la, ou o perdão dos pecados, nos leva a considerar que essa pessoa não tem mais jeito. Então, aqui no Catecismo da Igreja, essa frase, deixar de esperar de Deus a salvação e os auxílios para alcançá-la, ou o perdão dos pecados, é a desesperança. Então, se nós não acreditamos mais que aquela pessoa, ela pode ter uma experiência de conversão, a gente está entrando em um pecado, né? Nós estamos cometendo um pecado do desespero, da falta de esperança em Deus. Esse cenário de guerra é algo aterrador, né?
cidades destruídas, bombardeios, edificações em ruínas. A gente pode ver mortos, feridos, incêndios, muitas coisas num cenário de guerra. As consequências exteriores do combate, elas já são grandes. Então imagina as consequências interiores. A gente vai estar falando um pouquinho disso agora. As consequências da falta de perdão. A gente pode perceber que as consequências do perdão retido, elas podem gerar muitas coisas em nós. E o que pode ser destruído quando nós recusamos a perdoar? Dentro de nós, o que pode ser destruído? Né? É importante destacar que apesar de algumas circunstâncias serem graves, né, um ato cometido contra nós ser grave, o perdão ele pode ser extremamente difícil e doloroso, mas a guerra que acontece dentro de nós, ela não se dá pela dificuldade, mas ela se dá pelas concupiscências que estão dentro de nós. E aí a gente traz resistências também, né? O ato de perdoar, apesar dele ser difícil, dele ser trabalhoso, ele não é algo que rouba a nossa paz. Ele, pelo contrário, ele vai nos deixar em paz. É porque viver a vida reconciliada é natural ao homem, voltando, né, novamente. Então, por isso, apesar de difícil, né, o que mais dificulta o perdão são as concupiscências que nós trazemos dentro de nós, e não o ato em si, né, porque é um ato natural nosso. E o que acontece quando a gente tenta viver uma vida que não é nossa? Nós somos criados para viver uma vida reconciliada. Se nós estamos vivendo a não reconciliação, nós estamos vivendo uma vida que não é a nossa. Ou seja, Deus não nos criou para isso. Quais são as consequências, então, disso, né? As consequências são muitas. A primeira é que nós nos distanciamos cada vez mais dessa imagem que Deus nos criou para ser, a imagem e semelhança dele. E aí a gente acaba se afastando da nossa forma original, se afastando cada vez mais da nossa forma original, onde Deus nos faria plenamente felizes naquela configuração. Né? A gente necessita compreender que a autopreservação, a verdadeira autopreservação é a vida reconciliada. E não a gente dar vazão ao nosso orgulho e deixar de se reconciliar para se preservar. A autopreservação verdadeira, ela consiste em viver a vida reconciliada, porque para isso nós somos criados, para viver em harmonia. E se a gente vive esse conflito entre a não reconciliação, a gente acaba se afastando então da nossa forma natural e vivendo um estado de frustração, porque a obstinação em viver o oposto daquilo que nós temos como identidade própria, ela vai nos fazendo fugir do sentido verdadeiro da vida humana. Né? Não é possível alcançar plenamente o sentido da vida humana. Então, se a gente se afasta da nossa forma original, né? Então, o homem, ele não reconciliado, ele não pode se autopreservar. Aí começa já, né, a ferida que vai causar na identidade, na nossa identidade mais profunda. Então, aqui, no Catecismo da Igreja, vai dizer o seguinte: por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se, de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. Aqui a gente observa que não há espaço para a falta de perdão em uma vida que deve ser voltada para a doação, para com os outros. Né? Então, a recusa do perdão, o homem ele vai negando a si mesmo o direito de exercer um dos aspectos primordiais, né? Que é a sua dignidade de ser humano, que consiste na capacidade de fazer essa comunhão com Deus, a capacidade de fazer a comunhão total com Deus, e a superação, né, de si, e também
partir do autoconhecimento, né, ele vai poder se doar livremente. Então, se ele faz essa recusa, ele está negando a si mesmo o autoconhecimento. Ele não está voltado para a sua forma original. Ele está vivendo uma vida que não é dele. Então, ele não se conhece direito. E retendo, né, o perdão, a falta de autoconhecimento vai fazer também com que ele não se doe plenamente. E aqui está dizendo que ele foi criado para doar-se livremente e entrar em comunhão com as outras pessoas e também com Deus. Existem também as consequências psicológicas do perdão, que vão variar de intensidade de pessoa para pessoa. Entre elas estão a ansiedade, a depressão e a falta de sentido de vida. Existe um estudo que foi feito por um Centro Nacional de Biotecnologia, que ele vai dizer o seguinte: estudos têm demonstrado a importância do perdão dos outros e de si mesmo como promotor de saúde mental, de qualidade de vida e mesmo de uma vivência mais integrada. Por outro lado, é possível que a não administração do perdão, reter o perdão, não dá-lo, não perdoar, possa ser um fator patogênico, causador de doenças, ou ainda um fator perpetuador de doenças, sejam doenças físicas ou transtornos mentais. Assim, a depressão, a dependência do álcool, a fibromialgia e tantos outros problemas físicos e mentais poderiam estar associados a esta não vivência do perdão. Outros estudos também de psicologia, de psicoterapia, olham isso, né, como um dos principais iniciais fatores que desencadeiam na pessoa a necessidade da psicoterapia é a falta de perdão. Então, tudo isso vai trazendo consequências também para a nossa saúde mental. Fisicamente, o nosso corpo também responde através da somatização e outras doenças psicossomáticas, né? São efeitos colaterais que vão sendo causados no nosso organismo. A falta de perdão ela vai trazendo isso também. E muitas vezes, espiritualmente falando, a falta de perdão ela abre brechas em nós, né? Ela vai deixando brechas para que o maligno ele entre, né? E ali ele vai semeando. Então a falta de perdão é uma dessas brechas, né, que espiritualmente falando vão sendo abertas em nós para que o maligno vá semeando no nosso coração. Em sua carta aos Efésios 4, de 26 a 27, São Paulo vai nos dizer: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Essa passagem ela vai nos ensinando que a reconciliação ela precisa ser uma prática diária, né? É uma conduta cristã. Então, ela precisa ser praticada diariamente. O perdão mútuo é também um sinal do modo de vida que caracteriza os membros de uma nova família de Deus, né? Os antigos cristãos, Paulo, em Efésios 2, de 13 a 16, ele vai exortar os cristãos a viver uma vida reconciliada. Vai dizer o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto, pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Então aqui as comunidades elas eram chamadas, né, a ter esse estilo de vida do perdão. Na Epístola de São Paulo aos Coríntios também tem um exemplo, né, de como Paulo exortava as comunidades a viver o perdão. Ele diz assim: se alguém causou tristeza, não foi a mim, mas em certa medida, não exageremos, a todos vós. Para tal homem, basta a censura infligida pela maioria,
Eis porque, muito ao contrário, perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja absorvido por tristeza excessiva. Sendo assim, exorto-vos a que deis provas de amor para com ele, pois, ao vos escrever, eu tinha em mira pôr à prova a vossa obediência e averiguar se era total. Aquele a quem perdoais, eu perdoo. Se perdoei, na medida em que tinha que perdoar, eu o fiz em vosso favor, na plena presença de Cristo, a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Aqui ele se refere provavelmente a algum incidente que aconteceu ali naquela comunidade, né? E aí ele vai convidar a todos a exercer, a fazer o exercício do perdão para com aquela pessoa que cometeu o ato, né? E manter o corpo comunitário em harmonia. E a gente compreende, né, que uma falta de perdão nessa situação ali geraria um mal em toda a comunidade, abriria uma brecha para que o maligno semeasse ali, né, os desígnios dele, né? Então, Paulo ele já vai exortando ali a comunidade a viver a reconciliação, a viver o perdão, e assim como ele vai perdoando, né, que todos possam perdoar. Já nos primórdios da igreja, né, havia essa investida, né, do demônio, e a forma como alguém ia caminhando, né, na fé, é lógico que o demônio desejava semear. Então São Paulo muito sabiamente vai convidando aquela comunidade ao exercício, né, do perdão. Nós podemos perceber que as estratégias do mal contra o homem, elas são diversas, né, em sua aparência, mas o objetivo principal é incitar a divisão, a separação, levar o homem ao oposto de Deus, né, que é a perfeita e inquebrantável comunhão. Então, esse é o principal objetivo do mal. Aqui a gente pode ver no Catecismo da Igreja que, para compreender que lugar ocupa o perdão na dinâmica comunitária, é necessário antes entender o conceito de comunidade. Quando se tem uma ideia perfeccionista desta, como um conjunto de pessoas justas, sem problemas de relacionamento, porque são todas iguais ou porque se estimam mutuamente, ou se ignoram e ficam horrorizadas, escandalizadas diante do mal dos outros, então o perdão se torna uma exceção, uma eventualidade desagradável. Mas se a comunidade é o lugar de encontro daqueles que, além do projeto de viver juntos, constatam diariamente a própria fraqueza e dificuldade de se querer bem, então haverá frequentemente necessidade de conceber e de receber o perdão. A gente pretender que uma comunidade ela caminhe sem percalços, né, e que não haja necessidade de diálogo e de perdão entre os membros, é uma ilusão, né, e vai causar, lógico, uma frustração em nós. Então, aqui a gente falando do perdão, né, enquanto corpo comunitário, ele tem que ser constante. Nós precisamos reconhecer, quando dentro de uma comunidade, as nossas fraquezas e também as fraquezas dos nossos irmãos. E ali se abre um cenário favorável ao perdão. Se a gente acha que ali só existe gente santa que vai caminhar justamente em tudo, a gente pode se frustrar, né? E se fechar também ao perdão. O autor ainda ele vai finalizar o seu comentário dizendo: essa comunidade de irmãos que compartilham da mesma misericórdia do Pai vem do Espírito. No centro dela não há um sonho pagão de unanimidade fácil e impossível, mas um esforço humilde e paciente de reconciliação, sempre mais forte que o pecado. Se a comunidade ela vem do Espírito, os combates travados também serão espirituais. E eles serão para preservar e fortalecer os laços de unidade, né, entre essa família que foi gerada em Cristo. A batalha espiritual sempre pelo crescimento do reino dos céus, né? Ela não é uma unanimidade fácil, mas ela vai passando, né, pela luta em favor da unidade, sempre, né? Ela vai nessa dinâmica. E a vida terrena, ela é um peregrinar para o céu. Então, por isso
que nós precisamos aprender essa dinâmica da comunhão, né, e da reconciliação plena. Toda obra do mal, ela intenciona em opor-se à obra de reconciliação realizada por Cristo. Todavia, Jesus, sabendo que chegara a sua hora e que seria traído, entregue na mão de seus algozes, reza ao Pai pela unidade de seus discípulos. Então, Jesus, quando ele percebe, né, que ele vai ser traído, ele vai ser entregue, ele vai pedir ao Pai pela unidade da igreja. Né? Na passagem de João 17, ele vai dizer: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que sejam um como nós. E também vai rezando por todos os fiéis. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles sejam em nós, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então aqui Jesus ele faz uma súplica pela comunhão e pela unidade dos cristãos. Então não só pelos seus discípulos, pelos discípulos que estavam com ele, mas por todos aqueles que vierem a crer, né, nos tempos futuros também, hoje e sempre. O Papa Bento XVI, em sua obra Introdução ao Cristianismo, ele faz o seguinte comentário sobre essa oração de Jesus pela unidade. Fica claro que a unidade cristã é, em primeiro lugar, unidade com Cristo, que se torna possível quando paramos de insistir naquilo que nos é próprio, substituindo pelo puro e simples ser, sem restrições, a partir de e dirigido para, a partir desse ser com Cristo que se une completamente à abertura daquele que não quis agarrar-se a nada com o seu. Segue-se a união total, para que sejam um como nós somos um. Toda falta de união e toda separação se baseiam numa carência oculta de espírito cristão autêntico e num apego ao que nos é próprio, de modo que fica comprometida a coincidência da unidade. O que o Papa Bento XVI propõe aqui é uma estratégia para que nós ultrapassemos um dos primeiros obstáculos na batalha contra o perdão, que é superar a nós mesmos, né? Superar o nosso desejo desordenado pela autopreservação e deixar, né, que Deus dirija a nossa vida para o outro, para com o outro, né? E é nos fazer como Jesus Cristo, né? Nos fazer mais semelhantes a Ele, permitir que a partir dessa unidade a gente possa ser mais fiel a Deus e ser também um com os nossos irmãos, né? Viver realmente essa unidade, ser com os nossos irmãos. É uma resposta de esquecimento de si e doação ao outro. Então nós vimos que a falta de perdão, ela traz muitas consequências, né? Para nós, físicas, psicológicas, espirituais. E isso pode nos fazer entrar numa dinâmica de autopreservação exagerada que vai nos impedir também da unidade com o nosso irmão e não trilhar um caminho cristão autêntico. Então que nessa semana nós possamos fazer uma análise daquilo que em nós impede de dar o perdão, aquilo que nos impede ainda de dar o perdão. Fazer uma análise das consequências que o perdão vem gerando em nós. Se você consegue identificar algo, né, vamos tentar fazer essa análise, né, do que a falta de perdão ela vai gerando em nós. E aí na próxima semana a gente vai estar entrando no itinerário de como perdoar. Como eu faço para perdoar? Eu desejo perdoar, mas o que eu posso fazer? Então na próxima semana a gente vai entrar nesse aspecto daqui do livro. E então vamos entregando nas mãos da Virgem Maria, aquela que muito amou, que foi a primeira cristã, ela que soube obedecer a Deus em tudo, que viveu plenamente a unidade, né, com o Pai, e que ela possa nos ajudar, interceder por nós nessa batalha, né, que nós vamos travando essa batalha para o perdão.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Shalom.